Paz para todos nós. Alegria poder, mais uma vez, estar aqui para juntos, por alguns instantes, refletirmos a respeito do Evangelho, da doutrina espírita e da nossa forma de agir à luz de todo o conhecimento que vamos adquirindo. A gente vai pensar hoje um pouquinho sobre a justiça. É uma lei. Justiça é uma lei. Em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, no capítulo 11, o tema Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Na questão 873, o Kardec traz a seguinte informação sobre a justiça. O sentimento da justiça está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente um homem simples e inculto noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. E por que Deus dá a justiça na nossa intimidade? Por que essa justiça, ela não vem de fora, adquirida simplesmente com um exercício? Por que ela está em nós e, conforme a colocação, nós nos sentimos insatisfeitos quando vemos que a justiça não é respeitada? Então, na questão 875, os espíritos dizem assim a Kardec: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, a gente vai começar a pensar um pouquinho sobre isso. E ainda vem na questão 879 uma fundamentação para a nossa reflexão. O caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza é o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, aquele homem, aquela criatura que pratica a justiça em todos os níveis, é uma criatura que tem uma condição de ser um verdadeiro justo, de ter um caráter nobre como Jesus possui. Ora, vamos pensar um pouquinho então essa justiça que está em nós e que nós buscamos, independentemente da nossa condição de cultura, nós temos base para praticá-la. A justiça é uma lei divina. E nós entendemos que as leis estão em nossa consciência. Como elas estão em nossa consciência? Quem prova isso? E eu já disse aqui mais de uma vez que nós temos a certeza que a lei está em nossa consciência, porque quando ninguém sabe alguma coisa que a gente fez não muito adequado, ninguém sabe. Ainda assim, nós não temos tranquilidade. Nós vamos para casa e deitamos e às vezes não dormimos,
por causa daquele ato que nós praticamos e que não estava em coerência com a lei. Mas ninguém sabia, então nós não teríamos que ter medo do julgamento, medo da crítica, porque ninguém sabia. Mas mesmo assim, nós ficamos incomodados. Isso mostra que a lei divina está em nossa consciência e muito mais a justiça. Nós vamos nos lembrar de uma pequena história que nos foi narrada no momento de visita a Belo Horizonte, num grupo menor, mais aconchegado. O Divaldo nos contou uma história que para mim foi inesquecível. Aquele homem lá do Oriente, com um nome semelhante ou igual ao do profeta Maomé, ele era considerado extremamente justo. Naquela região onde ele coordenava e governava a vida das pessoas e a vida daquela região, ele era tido como uma criatura extremamente justa. Naquele povoado havia uma senhora com um único filho, viúva, estava passando por muita necessidade. Ela estava carecendo até mesmo do alimento. E naquele dia em que seu filho chorava de fome, ela saiu de casa e foi até a feira do povoado. Ela pensou, lá eu vou pedir e vou ganhar de alguém alguma fruta com algum estrago, alguma verdura, que eu possa fazer o alimento do meu filho. Deixou o seu filho adormecido e foi para a feira. No caminho até a feira, ela passou pela residência daquele que era considerado tão justo. E ela viu no pomar daquele senhor que os governava, ela viu muita fruta madura nos pés, nas árvores, mas também viu frutas caídas no chão. Ela passou, fez uma prece em favor dele, pelo muito que ele era justo, e seguiu e foi até a feira. Lá, ela pediu em vários locais. Em todos, ela recebeu a negativa. Ninguém se dispôs a dar a ela um pequeno material, produto que ela pudesse levar e matar a fome de seu filho. Ela voltou. Mas toda mãe é muito corajosa. Toda mãe luta pela sobrevivência digna de seus filhos. Aquelas que, por um acaso, não fazem isso, possivelmente elas estão passando por alguma perturbação emocional que não permite a elas enxergarem a relação de amor e de compromisso com os filhos que possuem. Aquela mãe se lembrou do quintal com frutas, algumas no chão, que ela havia visto na ida. Todos sabiam que ali havia cães bravos, que tomavam conta do espaço. Mas ela, por amor ao filho, ela decidiu entrar naquele quintal, que era grande, era um pomar. E ela entra, passa por sob a cerca e entra, confiante que ela conseguiria. E era pouca fruta que ela pegaria, porque o seu avental não conseguiria guardar
uma quantidade tão grande. E ela pensou, eu vou pegar umas frutas e levo para o meu filho, que nessa altura já deve estar acordando. E ela trabalha, abaixa-se e cata aqui, ali, acolá, algumas frutas naquele pomar. Quando ela já se prepara para retirar, ela ouve o latido dos cães. Ela estremece. Ela estremece e para. E aqueles cães chegam acompanhados por funcionários do local, por pessoas dotadas de títulos de autoridade naquele local. E aquela senhora se curva e tenta explicar que ela buscou aquelas frutas para levar para o seu filho faminto. E eles não aceitam a justificativa. Eles não concordam que ela pudesse, numa situação de aflição, ter entrado ali e tirado aquelas frutas. E eles começam a conversar entre eles e a decidir o destino daquela mulher. E o destino seria a praça pública, onde ela seria apedrejada por ter entrado no pomar e ter pego algumas frutas no chão. Ela seria apedrejada, se não morresse, ela estaria totalmente machucada, dilapidada, e o seu filhinho sozinho em casa. Nesse momento, uma voz se fez ouvir. Todos se calam, porque ali havia disputa de quem daria a palavra final no requinte do castigo àquela mulher. Mas aquela voz era a autoridade máxima que ali chegava. E ele, ao chegar, fez com que aqueles que decidiam a vida dela se afastassem respeitosamente, em gestos de submissão, de quase adoração. E ele pergunta: o que aqui está acontecendo? Perguntou a ela e ela contou: Senhor, eu lhe peço perdão, mas eu vim buscar o alimento para o meu filho, uma vez que na feira ninguém me deu o que eu precisava e eu não tenho recursos para pagar o alimento dele no dia de hoje. Eu não estou trabalhando, eu não tenho como suprir as nossas necessidades. O Senhor olhou para ela, olhou para todos os outros que estavam como que preparados para avançar, preparados para mostrar o poder, preparados para dar a palavra final de castigo que serviria de modelo para todo o povoado. E aquele homem, o Maomé, ele disse: vamos cumprir a lei. Ah, que alegria foi estampada no rosto de alguns daqueles senhores. E ele disse: eu estou dizendo cumprir a lei. A lei diz que a pessoa pega em falta deve ser apedrejada com as pedras existentes no local. Eles assustaram. Senhor,
neste local não tem pedras. Nós zelamos para manter aqui limpo, organizado, bonito. E aquele senhor disse: como não há pedras? Eu vejo tantas pedras aqui. Assustados, eles buscaram no chão e não encontraram. Mas, Senhor, e ele disse: sim, eu vejo no seu turbante uma grande pedra. Eu vejo nos anéis inúmeras pedras. Eu vejo nos enfeites que vocês usam, em suas túnicas, broches de pedras, enfeites de pedras. E a lei não diz com que tipo de pedra apedrejar. Vocês vão usar, de acordo com a lei, as pedras existentes no local. E tem mais. A lei diz que se ela não morrer sob o lançamento das pedras, o que diz a lei? E eles disseram: ela ficará livre. Então, agora, eu estou aguardando. Lancem as pedras. E eles, temerosos, apegados a pedras preciosas que no turbante, nos anéis, eles tinham que obedecer o grande Senhor, o justo. E eles foram tirando e lançando naquela mulher. Ela, assustadíssima, com os olhos arregalados, ela olhava para aquilo tudo. Quando não havia mais pedras nas vestimentas daquelas pessoas, ele perguntou: então ela não sucumbiu pelas pedras que lhe foram lançadas? Então, mulher, recolha todas essas pedras. Essas pedras lhe pertencem, porque elas foram lançadas em você. Leve consigo as frutas que havia recolhido e essas pedras preciosas, transforme-as em alimento e segue a sua vida. Pequena história. Pequena história que nos mostra que a justiça está na intimidade de cada um. A justiça de cumprir a lei com amor e com caridade. Aqueles intermediários queriam, na prepotência do cargo, na condição de autoridade temporária, eles queriam fazer a justiça do jeito deles, interpretando a lei do jeito deles. Mas o Senhor, considerado justo, ele obedeceu à lei. Ninguém poderia dizer que ele não obedeceu. E ele deu um toque de amor e de caridade. Aquela mulher foi embora. E nunca mais esqueceu de diariamente desejar ao Deus Supremo e Poderoso saúde, vida, alegria, equilíbrio para aquele Senhor. É preciso que nós paremos para pensar na justiça. Como temos agido diante de todas as situações de nossa vida pessoal? Em relação àqueles que convivem conosco, em relação aos nossos governantes, em relação às pessoas no trânsito, onde muitas vezes nós fazemos parte de algum acidente, como vítima, como
autores? Qual tem sido o nível de justiça que nós aplicamos? E é exatamente por isso que, ao refletir nessa lei maravilhosa, nós agradecemos a doutrina espírita, que faz com que nós possamos entender na profundidade o que é justiça. Não para que eu a imponha superficialmente aos outros, mas que na intimidade de minha alma vibre essa lei tão natural, tão rica, e envolvendo-a nas energias e nas vibrações do amor e da caridade, eu possa ser justa em todas as situações em que eu estiver envolvida. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser assistidos para não nos desviarmos de uma situação tão simples. A lei de justiça, de amor e de caridade. Paz para todos nós.